Aprender um idioma não é simplesmente traduzir de uma língua para outra não, tá? E no meio dessas traduções loucas que a gente faz, a gente se depara com várias situações bizarras, porque simplesmente não existe uma tradução direta. Nesse vídeo aqui de hoje, eu vou te trazer uma série de verbos em português que não existem em inglês e vice-versa. Vem comigo! Estamos de volta aqui na Nova Tips, comigo, Léo Nova. E para começar legal esse vídeo, eu queria que você entendesse que traduzir ao pé da letra pode ser a maior furada no seu aprendizado. Principalmente traduzir de inglês para o português, tá? A língua inglesa ela é muito baseada na ideia por trás das frases, mais do que na tradução propriamente dita. Por isso que muitas vezes, quando me pedem para traduzir alguma coisa, eu sempre digo: depende do contexto. A mesma frase pode ser interpretada de formas completamente diferentes, dependendo do contexto. E para entender melhor esses contextos que eu tanto falo aqui, vamos embora dar uma olhada em alguns verbos que não têm tradução direta. Então, vamos nessa. O verbo estranhar. Se você jogar no Google, ele até vai te traduzir como o verbo bewildered. Agora, pergunta quantas pessoas conhecem ou usam esse verbo. É muito mais fácil você ouvir alguém dizer que found something weird ou find something strange. Então, a tradução mais próxima para estranhar em uma conversação normal seria find something weird ou strange. Só uma observação aqui, tá? Estranhar em espanhol significa sentir saudades. E se escreve com X. Mas releve isso daqui, tá? Só uma curiosidade inútil mesmo. Não sei nem para que eu trouxe isso. Enfim. I found it weird that you like basketball if you don't know how to play. Eu achei estranho você gostar de basquete se você não sabe jogar. Vambora, menino, começa a se despedir de todo mundo que tá na hora de ir embora. Vamos, vamos, vamos. Em inglês não vai ter um verbo para esse despedir-se como a gente usa, né? Quando você estiver indo embora de algum lugar. Você diz say goodbye. Let's go, kid. Go say goodbye to everyone. Because we are leaving. Apesar de não ser exatamente um verbo, eu achei bem pertinente trazer isso aqui depois do despedir-se. Quando você está se despedindo das pessoas, né? Qual é o normal? O que a gente fala normalmente? Você costuma falar, manda um beijo, manda um abraço para sua filha, para o seu tio, para sua mãe, para alguém, né? A gente tem essa mania de falar, manda um beijo ou manda um abraço. Só que em inglês não funciona assim, não, tá? Tu não manda nem beijo nem abraço para ninguém. Você manda um oi. Tell your husband I said hi. Diga ao seu marido que eu falei oi. Tell your daughter I said hi. Fala para sua filha que eu disse oi. Fico imaginando a pessoa chegar em casa. Tem um recado do Léo para você. Qual? Oi. Tem sentido isso. Enfim. A gente usa o verbo aproveitar em dois sentidos basicamente, né? Quando a gente está curtindo alguma coisa ou no sentido de se aproveitar de alguém, tirar vantagem. Se a gente quiser usar o aproveitar no sentido de curtir, a gente vai usar o verbo to enjoy. Se quisermos dizer aproveitar no sentido de tirar vantagem de alguém, aí a gente vai estar falando de take advantage of. Mas aproveitar não tem uma tradução direta. I will enjoy the weekend with my kids. Eu vou aproveitar o final de semana com os meus filhos. Aproveitar, curtir, né? Me divertir. He's taking advantage of me. Ele está se aproveitando de mim, tá tirando vantagem de mim. Esse daqui então é que não vai ter mesmo uma tradução em inglês, tá? Americano é tudo fechado. Nós brasileiros é que adoramos desabafar com tudo e com todos, né? Tá no ônibus, puxou o assunto com aquela senhorinha sentada do teu lado, se prepara para ouvir os desabafos dela, tá? Já em inglês, como eu falei, tu não precisa se preocupar com isso, até porque nem é comum assim alguém querer desabafar. E se quiser, eles vão usar o phrasal verb open up, que significa se abrir, né? Botar pra fora. Ou a frase taking something off their chest, que a melhor tradução seria tirar algo do peito, né? Botar pra fora. Ou simplesmente eles vão dizer share something, que significa compartilhar algo. Mas desabafar você não vai encontrar no inglês. Você até pode encontrar o verbo unburden,
Mas, assim como no estranhar, vai ser muito difícil você ver alguém usando esse verbo, tá? Já é raro eles quererem botar algo pra fora. E quando colocarem, pode ter certeza que eles não vão usar o verbo unburden. Se liga então aqui em um exemplo de duas pessoas conversando, que aí eu vou usar todas essas expressões que eu comentei. Dude, there's something I need to take off my chest. And what is that you wanna share? I don't know how to say. It's hard for me to open up. Topa ir pra um barzinho hoje à noite? Como é que você poderia fazer essa pergunta para alguém em inglês, hein? Você poderia usar o verbo to agree, que significa concordar, mas seria algo bem formal, tá? Do you agree on going to the bar tonight? Você concorda em ir para um bar hoje à noite? Mas assim, o que vai fazer mais sentido, informalmente falando, tá por trás de topar, seria usar o down. Isso mesmo. O mesmo down de para baixo vai ter esse significado de topar do português. Are you down for some beers tonight? Topa umas cervejas hoje à noite. Assim como o down, você pode usar o up pro mesmo sentido. Are you up for some beers tonight? Você tá aí para topa umas cervejas hoje à noite? Você tem o verbo to combine, que significa combinar. Beleza, sem dúvida. E também tem o verbo to match. Ambos podem ser traduzidos como combinar, mas o combinar que eu tô me referindo aqui é o de marcar algo com alguém. Usa essa frase aqui como referência para você entender o que eu tô querendo dizer. Imagina se eu quero falar isso em inglês. Bora combinar de ir pra praia amanhã? Combinado? A melhor tradução que eu consigo pensar para essa frase seria algo como Let's plan to go to the beach tomorrow. Deal? Nesse caso aqui, para falar o combinar, a gente poderia usar o verbo to plan, planejar. Combinar no sentido de planejar. E depois eu pergunto, combinado? No sentido de tá marcado, temos um acordo, e é por isso que eu traduzi como deal, que seria acordo. Então, é como se a gente estivesse perguntando, estamos de acordo? Claro que existem 500 outras formas de responder, tá? Você pode falar, is that okay for you? Are you up? Como a gente acabou de ver. Are you down? Tem várias expressões que a gente pode usar. Eu tô tentando trazer uma que tenha um sentido mais próximo e não seja tão visto como gíria. Esse daqui é outro verbo que não tem uma tradução de uma palavra só, né? Não tem uma tradução direta. Para dizer entreolhar, a gente vai ter que usar o to look at one another. Olhar um para o outro. Ou to exchange glances, trocar olhares. Glance é uma olhada rápida, um olhar de relance. We looked at one another and started laughing. Nós nos entreolhamos e começamos a rir. Adoro quando isso acontece. Se você estiver numa faculdade, você provavelmente vai dizer que está cursando, sei lá, administração. Mas para falar isso em inglês, o mais comum que você vai ouvir são essas opções aqui, ó. I'm taking business classes. Eu tô tendo aulas de administração. I'm attending to business classes. Mesma coisa, eu tô tendo aulas de administração. I'm going to a university pursuing a degree in business. Eu tô estudando business. My major is business. Minha faculdade é de administração. I'm studying business. Eu estou estudando administração. Tudo isso aí que eu falei quer dizer a mesma coisa, que você está estudando administração. Mas cursar, vamos deixar para a próxima encarnação, porque não tem uma tradução direta. Claro que o verbo passar existe em inglês, tá? To pass. Mas o sentido de passar que eu me refiro aqui é o de passar algo em algum lugar. Tipo, passar protetor solar no corpo, no rosto. Como é que você pode dizer isso em inglês? Eles vão usar o phrasal verb put on. Put on some sunscreen on your face. Passa protetor solar no seu rosto. Mas como eu falei aqui, em inglês, a gente não pode generalizar tudo, tá? E precisa sempre interpretar o contexto. Quando você está passando protetor solar, você está colocando ele sobre a pele. Por isso que a gente está usando o on, tá? On, em cima, sobre. Mas se você, por exemplo, estiver passando um pano num móvel, tá limpando o móvel, então você pode dizer que está cleaning up the piece of furniture.
passando um pano naquele imóvel. Porque aí você tá limpando, aí você tá cleaning. O put você tá colocando. Por isso que tem essa diferença. Mas passar igual a gente usa, não vai rolar. E você viu que eu usei aqui piece of furniture, né? E não só furniture ou that furniture. Por que eu fiz isso? Por que eu usei o piece of furniture? Mobiliário é um substantivo incontável em inglês. Então você não tem um móvel, dois móveis em inglês como a gente tem em português, tá? Você vai ter em inglês algo como uma peça de mobiliário. Eu sei que é meio louco, é esquisito, mas it is what it is. É o que tem pra hoje. E tem outras palavras que também são incontáveis em inglês e não são em português. A lista delas tá nesse vídeo aqui que tá passando no card agora. E tem o link para esse mesmo vídeo aqui embaixo na descrição também. Confere lá. Bom, eu espero que você tenha curtido esse vídeo e tenha aprendido alguma coisa nova, ou pelo menos reforçado aquilo que você já sabe. Eu vou ficando por aqui, mas não deixa de conferir essas sugestões que eu tô trazendo para você. E eu te encontro por lá. Até breve!